E nós começamos com a notícia do fim de semana, que vai se estender para essa semana também. O ex-deputado Roberto Jefferson se entregou na noite de ontem após trocar tiros com policiais federais. O ataque aconteceu no fim da manhã de ontem. Jefferson cumpria prisão domiciliar pelo inquérito das fake news. O ex-deputado reagiu à abordagem de policiais que cumpriram uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de prendê-lo em sua casa em Comendador Levi Gasparim, a cerca de 140 quilômetros do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, Jefferson usou, além de arma de fogo, explosivos. 2 agentes da Polícia Federal ficaram feridos. Jefferson deixou a casa dele às 7 da noite de ontem em uma viatura preta escoltada por outras 2, sendo uma caracterizada da Polícia Federal. Segundo informações do portal UOL, manifestantes entoaram gritos de apoio ao ex-parlamentar. Equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio deixaram o local em seguida. Mesmo depois da saída de Jefferson, policiais federais continuaram na casa do ex-deputado. Segundo a Polícia Federal, além da prisão judicial, Jefferson também foi preso em flagrante sob acusação inicial de tentativa de homicídio, sem prejuízo de eventuais outros crimes cometidos durante a ação. Logo após o ex-parlamentar deixar a sua casa, escoltado por agentes da corporação, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, publicou um vídeo no Twitter sobre esse assunto. Vamos ouvir. Determinei ao ministro da Justiça, Âncio Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento é dispensado. A quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio. Em um post anterior, também no Twitter, o presidente havia dito que repudiava, abre aspas, as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do Ministério Público, fecha aspas. Para entender o processo, a ordem de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson aponta o descumprimento de medidas cautelares. No despacho, Moraes pediu prisão, busca e apreensão e proibiu entrevistas. A decisão ocorreu depois de Jefferson xingar a ministra Carmen Lúcia do STF em uma publicação na internet. Ele estava proibido de usar as redes sociais justamente por outra ordem também de Alexandre de Moraes. A gravação foi publicada no perfil da filha de Jefferson, a ex-deputada federal Cristiane Brasil, pelo PTB, que teve a conta suspensa ontem. Uma das medidas que ele deveria cumprir no período da prisão domiciliar é de não publicar nas redes sociais. Ontem, o ex-deputado gravou vídeos em que confirma ter reagido à prisão contra agentes da PF na casa dele e que chegou a dizer que não iria se entregar. Agora vamos aos retornos, Por meio de nota, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal afirmou que repudia veementemente o ataque sofrido por policiais federais durante o cumprimento de mandado de prisão neste domingo na casa do ex-deputado Roberto Jefferson. O texto diz ainda que é totalmente inaceitável qualquer tipo de violência contra policiais federais, em especial no cumprimento do dever legal estabelecido pela Constituição Federal. A associação afirma também que os delegados federais vão acompanhar o desdobramento dos fatos e exigirão uma rigorosa punição ao responsável pelas agressões. Vamos lá, quem atira na polícia é bandido. Não tem mais, não tem veja bem, não tem nesse caso. É bandido. E precisa da força da lei para contê-lo. Apenas isso. Não há aqui qualquer flexibilidade moral de discutir essa regra. É isso que separa quem defende a lei e a ordem de parte da esquerda, por exemplo, que conforme a conveniência, olha, nesse caso eu entendo assim, no outro daquele jeito. Então é isso. Roberto Jefferson é uma figura que o Brasil conhece bem, é um bandido corrupto condenado. Tem partes aí de segmento da sociedade que até o defendem, o que eu acho lamentável. Ele é um dos baluartes do mensalão. Ele foi o homem forte de Zé Dirceu, do roubo aos cofres públicos no processo do mensalão. Quem diz isso não sou eu, é a justiça, é ele mesmo, porque ele é réu confesso. Então não confundam as coisas. Quem trata policial à base de tiro tem que ser contido. Tem que ser contido. A solidariedade aqui minha aos policiais federais feridos e espero que esse senhor tenha todo o rigor que a lei reserva para ele. Ah, mas veja, a prisão dele é discutível. Eu até acho que ela pode ser discutida nos fóruns adequados.
ao judiciário. Não é porque um indivíduo que hoje tem um cargo no judiciário faz o que ele quer, que o resto não precisa ser respeitado. Há os fóruns adequados para fazer esse debate. Se foi prisão por crime de opinião ou não foi, se ele desrespeitou a regra da prisão ou não. Eu lembro a vocês que ele está preso, que parte da pena que ele cumpre é por corrupção de governos petistas. Então não misturem as coisas. Quem está preso não pode fazer live, ué. Ou a gente vai liberar celular na cadeia agora, também lá na cela, para os presos fazerem live. Não pode. Então é isso. Parabéns à Polícia Federal que cumpriu o seu trabalho e que depois, inclusive, desse episódio lamentável, desse bandido que atira em policial ser preso, ainda depois garantiu que a lei e a ordem fossem cumpridas. É isso. Não dá para flexibilizar nada nesse caso. É bandido, Mark, você acerta, e é bandido há muito tempo. Você citou aqui os casos do Mensalão, e esse problema da questão da impunidade, esse caso do Roberto Jefferson, ele explicita o quanto a impunidade, o quanto esses criminosos de colarinho branco conseguem continuar sistematicamente cometendo delitos. E é por isso que a gente cobra aqui a severidade das penas. Porque olha só, o Roberto Jefferson estava ali, preso, prisão domiciliar, mas preso. Agora, quantos outros bandidos também às vezes estão soltos, cometendo e sendo reincidentes? Por isso que a lei ela precisa ser absolutamente dura. Dura com todo tipo de bandido. Contra o traficante, que ele disse, olha, eu nunca trafiquei, mas você fez coisa pior. Meteu mão no dinheiro do povo. Assumiu. Tinha conluio, como o Mark já citou aqui, com o Dirceu. Tinha conluio com o Lula. Tinha conluio com toda aquela caterva do PT que desviou, que garantiu o apoio político para que coisas piores acontecessem. Então, assim, é muito importante entender isso. E quem chama o Roberto Jefferson de patriota, diz que ele defende a pátria, diz que ele defende a nação, os valores, uma pinóia. Uma pinóia. Esse cidadão defende única e exclusivamente ele mesmo, os interesses deles. Tá, ou vocês esquecem que em outubro do ano passado ele escreveu aquela carta rompendo com o Bolsonaro, dizendo, fazendo acusações e tudo mais. Porque ele faz o seguinte, ele defende o que convém para ele no momento. Então esse cidadão, ele enterrou absolutamente o PTB, já foi um partido que teve uma importância nacional, Mark, mal conseguiu eleger um deputado federal nesse ciclo. Então assim, o que ele precisa é cana e cana dura. Tá? E a gente precisa ter muito claro, não adianta a pessoa às vezes assume um discurso, agora ele defende isso, defende aquilo. Tem que olhar o que o cara faz, não simplesmente o que ele diz. Então, nesse caso, toda a solidariedade, como o Marcos já externou aqui, tenho certeza que é a posição de toda a bancada, aos policiais que enfrentaram essa situação, que enfrentam essa situação cotidianamente. E assim, a gente tem que parar, algumas pessoas que fazem isso, de ficar colocando a mão e falando e tentando contemporizar, só porque teoricamente ele ataca alguns outros bandidos piores que ele. Não existe isso. Tem que estar preso, cana dura, porque é inadmissível esse tipo de comportamento hoje e qualquer dia. Agora, 7h28. Repita. 7h28, e ainda sobre esse assunto, um cinegrafista da equipe da Inter TV, afiliado da Rede Globo, foi agredido por apoiadores do ex-deputado Roberto Jefferson, lá no Rio de Janeiro. Ele cobria a tentativa de prisão de Jefferson, na porta da casa dele, esse repórter cinematográfico, na tarde do domingo, em Comendador Levi Gasparian, no interior do estado do Rio. Segundo a própria emissora, Rogério de Paula, de 59 anos, levou um soco, caiu no chão, bateu com a cabeça e teria tido um início de convulsão. Ele foi levado para o hospital para fazer exames. De acordo com a emissora, o repórter estava lúcido e não havia sangramento. A afiliada da Rede Globo disse que vai registrar boletim de ocorrência na delegacia. O agressor seria um homem de camisa verde. Uma equipe da Polícia Militar chegou a abordar os agressores, mas eles foram liberados logo na sequência. Por meio de nota, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disse que se solidariza com o repórter cinematográfico e toda a equipe da Inter TV. Além do ataque contra o repórter cinematográfico, a Abrage afirma que foram registradas hostilidades contra outros jornalistas no entorno da casa do ex-deputado. A nota diz que é inadmissível que profissionais de imprensa sejam impedidos de realizar o seu trabalho, de levar informações de interesse público para a sociedade. É isso, tá errado também. Um aloprado qualquer, um maluco, um criminoso. Quem agride qualquer pessoa gratuitamente é criminoso. Ainda mais alguém que esteja fazendo seu trabalho. O repórter cinematográfico não tem nada a ver com a opinião da emissora, com que a emissora leva o ar. Ele está ali sendo pago para trabalhar, para fazer a tomada de imagem. E aí a linha editorial da emissora vai fazer o que quiser com isso. Então,
gente despolitizada. Tem muita gente que se acha politizada, mas só é torcedora fanática. A imprensa não é culpada de nada. De nada. Não adianta você falar que é contra a censura da Jovem Pan e bater na outra emissora que você não concorda. A liberdade de imprensa ela tem que ser absoluta. Absoluta. Lamentável esse episódio. Terrível. E a gente acompanha, Marco, muitas vezes o crescimento de violência contra um lado, contra outro lado, achando que dessa forma, quando você hostiliza o repórter, quem está fazendo o trabalho, você está causando algum dano para aquela emissora ou para aquela linha editorial. Não está. Você está, na verdade, reforçando na ponta um comportamento que a gente condena no judiciário, que é a tentativa de cercear as condições de levar a informação para as pessoas. Então precisa respeitar todo e qualquer jornalista que está ali fazendo o seu trabalho, como o Marco já citou. E mais do que isso, violência gratuita, quando não é em legítima defesa, quando não é em casos absolutamente justificáveis, você precisa pôr a mão na consciência e não ir adiante. Então, assim, de novo, né, reforçando, o mesmo cidadão que cometeu essa agressão tem que ser absolutamente e rigidamente punido. Porque, Mark, esse tipo de comportamento que as pessoas vão espelhando, ele só degrada a democracia. Então, realmente, a liberdade de imprensa começa com respeito aos profissionais que dela fazem parte. Agora, 7h31.